Ok? Gente, a aula de hoje a gente vai continuar esse conteúdo de investigação de subsolo. E eu vou mostrar para vocês como foi bom vocês terem perguntado e terem participado na aula passada, tá? Vou mostrar para vocês como foi bom. Ah, uma coisa que é bem interessante com vocês, eu vou tentar deixar bem claro aqui os objetivos das aulas para vocês irem percebendo se vocês aprenderam aquilo ali, tá? Na aula passada, você deveria entender esses itens aí. Por que investigar o subsolo? Em quais tipos de obra a gente investiga? O subsolo, que na verdade são todos, mas o que eu quis dizer nessa pergunta 2 aí é qual tipo de obra a gente vai utilizar o que a gente viu na aula passada, investigando o subsolo com aquele método. Quais tipos de solo dá certo, quais tipos de solo são mais difíceis para SPT. 3, identificar fatores influentes na escolha do tipo de ensaio, entender os elementos de um programa de investigação, entender o processo executivo do ensaio SPT, as adaptações necessárias, a aplicabilidade dele, interpretar um laudo, tá? Hoje a gente vai continuar isso daí. Ó, nessa aula, a gente vai avaliar um laudo SPT, tá? Eu vou mostrar para vocês um laudo bem real, tá? E lá na sala virtual de vocês, eu coloquei justamente o laudo SPT que vocês vão usar no projeto Super Mega Power de vocês, dessa disciplina, porque vocês serão os projetistas de fundações. Então, a gente vai fazer isso daí. Além disso, a gente vai conhecer outros métodos de investigação de subsolo, que a gente viu até agora. O CPT, a gente focou a gente viu o SPT, a gente focou no SPT porque é o tipo de ensaio que é mais utilizado, né? 99% das obras utilizam aí só o SPT. E outra coisa, a gente vai conhecer as informações que a gente adquire com os outros ensaios, as características deles e compreender a utilização deles. Beleza? Então, vocês gravem aí que vocês vão aprender nessa aula. Gente, no final da aula passada, eu mostrei para vocês algumas correlações que a gente pode fazer a partir do NSPT e da consistência dos solos argilosos e da compacidade dos solos arenosos, tá? Essa tabela desse autor aqui devia ter compacidade. Então, gente, o que mais a gente pode saber quando a gente tem um laudo SPT? Várias coisas. Tem correlação para quase tudo com o NSPT do solo, tá? Justamente porque o ensaio SPT, ele é o mais utilizado e, por muitas vezes, o único ensaio que é feito, tá? Então, ó, a gente consegue saber o peso específico dos solos através do NSPT, tá? Essa é a forma que é mais fácil da gente fazer. A gente geralmente não vai fazer no seu dia a dia de obra, você não vai fazer um ensaio especificamente para saber o peso específico. E isso vale para os argilosos e os arenosos, tá? Para os arenosos, dependendo da condição deles, seria seco, úmido ou saturado, tá? Úmido seria quando o solo tem água nos seus vazios, mas os seus vazios já estão completamente cheios de água, tá? A gente pode considerar numa faixa acima do lençol freático. Lembra que a gente, acima do nível do lençol freático, lembra que a gente viu em mecânica dos solos que se o meu nível do lençol freático está, por exemplo, em menos 4 metros, o meu solo a menos 3,90 metros, por exemplo, ele está úmido, porque a água sobe por capilaridade. Lembram disso? Quem lembra disso? Sim, professor, eu lembro. Muito bem. Olha, e além disso, além desse peso específico dos solos, a gente tem como saber o ângulo de atrito efetivo do solo, tá? A gente utilizou isso daí quando a gente estava vendo a parte de cisalhamento, lembra? Lá de mecânica dos solos. E a gente consegue utilizar essa formulação aqui, que é de Godoy, ou a gente pode utilizar essa formulação aqui, que é de Teixeira. Então, ou uma ou outra, tá? Tem essas duas correlações para a gente saber a mesma coisa. Além disso, a gente também tem como descobrir a coesão das argilas através do NSPT. Vocês estão vendo isso daí? Olha aí, a gente ainda consegue saber a resistência ao cisalhamento dos solos, também através do NSPT.
E aí, gente, eu vou dizer para vocês aqui por que é importante vocês participarem, tá? Alguém me perguntou isso daqui, aula passada, eu não lembro quem foi, tipo assim, porque eu falei assim, gente, o ensaio SPT ele é utilizado em 99% das obras. A maioria das obras usa o SPT. Aí alguém perguntou assim, e quando é que eu não vou poder usar o SPT? Ou quando é que ele vai ser insuficiente e eu vou usar outros ensaios? E aí eu respondi para vocês, falei aquela questão do solo com os matacões, falei de você precisar de análises mais profundas, ser um solo mais complicado, mas eu queria ir mais a fundo nessa pergunta, tá? Que eu achei bem interessante. Inclusive, eu fiz contato com um projetista de fundações lá do shopping, e ele falou para mim, olha, realmente, a maioria dos casos eu só uso o SPT também, mas eu vou dizer para você quando eu vou pedir alguma coisa extra, tá? Então, foi bem interessante poder pegar isso daí da prática e passar para vocês, tá? Então, primeiro, você vai começar com o laudo SPT, tá? Como a gente viu na aula passada, 99% das obras vai ter o SPT. Isso se for um local em que você consegue realizar o SPT, que é praticamente qualquer tipo de solo, você não tendo muito matacão, muita rocha, e mesmo tendo a rocha, você também pode fazer a sondagem rotativa, que a gente vai ver nessa aula, tá? Então, não seria um SPT tradicional, mas você tem todo aquele laudo parecidinho com o SPT. Então, primeiro você vai avaliar esse laudo. Através da sua avaliação do laudo SPT, você vai começar a ver as camadas do solo, você vai começar a pensar, a ter alguns insights, tá? Isso a gente vai chegar nessa avaliação, já já. E aí você pode começar a desconfiar do solo, por exemplo, tem uma camada de argila mole ali no meio do meu extrato de solo no meu lado SPT, tá? Então, tem uma camada de argila mole. Então, pode ser que você precise ver a questão do adensamento dela. Aí, você calculou a questão do adensamento e tudo, não ficou seguro. Então, você vai pedir algum ensaio de adensamento, tá? Então, você vai dar uma olhada aí. Ou então, o seu laudo SPT, você viu que chega, sei lá, chega uma profundidade, uma argila, que quando se começa a dar os golpes, né, do amostrador contra esse solo, você vê lá no gráfico de resistência que a resistência cai muito naquela camada. Então, será que essa argila é muito sensível, né? Ela pode sofrer amolgamento e tal. Quem lembra aqui o que é sensibilidade das argilas, ou sensitividade das argilas? Quem lembra aqui? Que a gente viu mecânica dos solos. Ninguém lembra? O quanto aquela alergia, o quanto aquela argila é sensível. Então, nas argilas, a gente tem aquela questão de saber o quão argilosa, o quanto de comportamento de argila aquela argila tem com relação à coesão e tudo, né? A gente media também o percentual de argila no solo para saber se aquele solo, apesar de ser denominado argiloso, não tinha um percentual tão alto de argila que pudesse fazer com que a gente considerasse os parâmetros de solos coesivos, tá? E a gente viu essa questão da sensibilidade das argilas quando elas são mexidas, digamos assim, quando você mexe na estrutura do solo, tem algumas argilas que elas se tornam líquidas, tá? Perdem muita resistência. Então, você vai avaliar aí o seu lado. Cadê? Isso. Ó, o SPT a gente já sabe que vai ter essa aplicabilidade limitada, tá? Em solos coesivos, que sejam muito moles, solos com cascalhos, pedregulhos, matacões, aí você vai ter que partir para a sondagem rotativa. Outra coisa, às vezes você tem um projeto ali e, de acordo com a complexidade do seu projeto e do que vai ter em termos de estrutura de contenção, estrutura de fundação, você pode precisar de uma amostra indeformada do seu solo. O que é uma amostra indeformada? É quando você retira
um cubo de solo em seu estado natural, sem você mexer naquela amostra, como a gente faz, por exemplo, com o SPT. Com o SPT, a gente tem toda a percussão naquele solo, então, considera-se que aquela amostra é deformada, e também, quando você abre o amostrador, para tirar a amostra de solo que tem dentro dele e para levar para o laboratório, você tira o solo do amostrador e vai colocar num recipiente para você levar para o laboratório. Então, você já mexeu ali naquele solo, tá? Então, tem alguns ensaios que são feitos com a amostra indeformada, que é, por exemplo, o cisalhamento direto, a compressão axial, ensaio de compressão axial, ensaio de adensamento. Pode ser que você precise disso, tá? Geralmente, os ensaios que precisam de amostra indeformada são os ensaios que vão determinar questões que não são bem características físicas do solo, mas o nível de carregamento, quais são as condições de drenagem dele, a trajetória de tensões, aquela questão de adensamento, tá? Tem também ensaios que vão querer dizer para você, por exemplo, aí no cisalhamento direto, qual é a resistência ao cisalhamento do solo. Então, a gente não está considerando, não estou considerando aqui, para vocês entenderem o que é que eu quis dizer com características físicas, não estou considerando aqui as resistências do solo, mas características, por exemplo, ângulo de atrito, umidade, essas coisas, tá? Outra coisa, se você estava analisando ali o seu projeto, né, você já tem o SPT, só que você tem taludes, você tem estruturas de contenção muito importantes, em que você vai fazer muro de arrimo e tal. Isso foi uma coisa que o projetista comentou comigo também, que ele geralmente pedia ensaio de cisalhamento, algum ensaio que determine a coesão, o ângulo de atrito do solo, porque a gente vai ver no final da disciplina que a gente usa esses parâmetros para fazer o cálculo de muros de arrimo, tá? Estruturas de contenção em geral. Se sua obra tiver uma estrutura especial, algo muito diferente do tradicional, você precise de uma investigação melhor daquele solo. Então, você tem ali um pilar muito carregado numa certa área, né? E aquilo não é uma obra tão comum para você, tipo assim, é a obra, não é um edifício vertical ali todo bonitinho, é um edifício que tem muitas curvas, que tem uma estrutura que não é de concreto armado, é uma estrutura diferente, é uma estrutura de aço e tal, e você vê uma especialidade naquele projeto. Então, aí você vai ver o seu perfil do seu laudo e você vai ficar dando uma olhada se os parâmetros que você obtém por correlação direta com o SPT vão ser úteis para aquele solo, fazem sentido. Isso vem muito com a experiência, tá? Ah, eu obtive aqui o ângulo de atrito desse solo através de correlação com a NSPT e tudo, mas eu quero confirmar se seria esse valor mesmo, uma coisa do tipo, tá? Se eu precisar... Professora, só uma dúvida. Se eu não me engano, quando faz investigação do solo para energia solar, eles fazem estudo químico também do solo. Ah, olha aí, uma coisa que eu nem sabia. Muito obrigada. Muito Para ver, obrigada. assim, corrosão na estrutura, nos pilares, sabe? Ah, sim, sim. A questão da corrosão. Poxa, olha Da aí. corrosão. Legal, gente. Contribuição top aí. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esse nicho. É De... porque eu estou estagiando numa empresa chamada Geonor. Hum, É de geologia, sabe? hum. Mas lá a gente encontra muito, justamente usinas elétricas, né, ou de torres elétricas, ou torres solares, justamente estudo químico do solo. Eles pegam Ah, os alterados e faz o teste, sabe? No laboratório de engenharia mecânica. massa, gente. Poxa, não sabia. Muito obrigada pela sua contribuição. Continue falando, que eu gosto assim. Ó, outra coisa, se a gente precisar de confirmar se aquele solo é um solo expansivo ou colapsível. O que é um solo expansivo? É um solo que, quando ele
umidificado, saturado, quando entra ali água nele, ele se expande. Isso é um pouco perigoso, você precisa saber se é esse tipo de solo. E o colapsível é ao contrário. Quando ele recebe umidade, ele deforma muito, de uma forma drástica. Então, você precisa de ensaios a mais para isso. Uma coisa que também é interessante eu mostrar para vocês é que quando a gente está precisando comparar os dados do nosso SPT que foi feito aqui no Brasil com alguma correlação de NSPT que foi utilizada, por exemplo, com o SPT dos Estados Unidos, tá? A gente tem que converter o nosso valor de energia do ensaio. Essa energia, esse percentual de energia do ensaio, que eu estou mostrando aí para vocês, ele é o percentual da energia teórica, a energia teórica que a gente calcula com o peso caindo no amostrador, né? O quanto isso, de fato, é transmitido para o amostrador, tá? Então, no Brasil é 72%, em outros países já é 60%, tá? Então, você vai ter que converter isso, se você pegou lá uma correlação do NSPT com, sei lá, a resistência ao cisalhamento do solo, e essa correlação foi feita por um estudo utilizando o SPT dos Estados Unidos, tá? Então, isso é uma observação legal aí também. Outra pergunta, muito boa, aula passada. Vocês estavam, gente, ótimos aula passada. Eu quero que vocês continuem assim, falando. Outra pergunta que foi perguntada na aula passada, que eu também não lembro quem foi, professora, esses métodos indiretos, né, eles vão obter parâmetros do solo através, por exemplo, da velocidade de propagação de ondas, de fluxo de corrente, ou de um campo magnético no solo. Quando é que a gente vai utilizar isso daí? Tá? Esses ensaios, eles são bem específicos, tá? Mas vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, teve uma obra em Blumenau, Santa Catarina, que ela precisava investigar onde é que tinham blocos de pedra ou matacões no terreno, tá? Devem ter tido, provavelmente, alguma sacada disso quando fizeram o ensaio SPT e encontraram rocha, tá? E aí, eles não sabem, eles querem entender onde estão essas rochas ali no meu solo, como é que essas rochas são distribuídas no meu solo. Então, você pode ter um resultado como esse aqui, ó, tá? Em que você tem, ó, aqui o solo, e aqui é rocha, aqui é rocha. Isso daqui é um perfil, uma seção que foi feita ali no seu terreno, tá? Isso daqui é mostrando essa parte de baixo aqui de forma gráfica, tá? Podem ser os parâmetros daquela onda que foi utilizada, tá? A velocidade de propagação da onda, o fluxo da corrente, tal. E aqui embaixo sendo traduzido, digamos assim, isso daí, tá? Outra coisa que eu vi também, na construção da rodovia 414, em Goiás, foi feita a investigação de cavidades em subsuperfície. O que é que significa isso? Foi preciso utilizar esses métodos indiretos, que vão propagar ondas ali pelo meu solo, porque existia uma caverna ali por debaixo, que passava por debaixo dessa rodovia. Cavernas. Então, essas cavidades é como se fosse isso, umas cavernas. Então, eu preciso saber em que profundidade essas cavernas estão muito perto do elemento estrutural da minha rodovia, onde elas ficam, em quais seções da minha estrada, eu tenho isso daí, tá? Outra coisa, obras de barragens, pode-se utilizar isso daí também. Túneis, tá? Teve um túnel em Niterói, que é esse túnel Charitas, tá? Que eles fizeram também essa parte de métodos, de utilização de métodos indiretos de investigação do subsolo, para ter uma maior precisão do que material, que tipo de material eu vou ter na seção do meu túnel. Se eu quiser identificar a presença de água em maciços rochosos, ou eu também posso utilizar isso se eu já tenho uma estrutura construída, tá? E eu quero investigar ali como é que está a resistência dessa estrutura, ou algum outro parâmetro que eu consiga obter sem danificar a minha estrutura, que é justamente esses métodos que são baseados em propagação de ondas, tá?
Gente, alguma dúvida até aqui do que eu falei? Certinho. Oi. Bom, professor. Eu estou trazendo para vocês, que eu sou professora muito legal, estou trazendo para vocês aqui um terreno real aqui da nossa cidade, tá? E a locação dos furos de sondagem, tá? Para vocês verem a questão de como a gente vai locar esses furos na prática, tá? Aqui já existia uma edificação, tá? Mais ou menos nessa esquina aqui. Então, não dá para fazer a sondagem aqui dentro, porque já tem uma edificação que está sendo usada, então vou ter que furar aqui o chão, né, dessa edificação. Então, não foi necessário ser colocado nenhum furo aqui, tá? Nessa área, que a construção ia se concentrar mais aqui. E o que é que foi feito? Foi distribuído, ó, você vê que foram distribuídos esses furos de sondagem, são 20. Eles foram distribuídos de uma forma que a gente conseguisse, ó, pegar diferentes áreas do solo, ou do meu terreno, né? E aí, se eu considerar áreas de influência aqui, ó, para cada furo, eu vou cobrindo bem legal aqui meu terreno, tá? Só uma ideia para vocês. E aí, eu quero mostrar para vocês esse laudo de sondagem, tá? Eu disse para vocês que são 20 furos, mas eles foram feitos em 2 etapas, tá? Então, aqui ele loca a partir do furo, deixa eu ver, 5. Ele não está locado todos aqui, porque essa foi a segunda etapa de sondagem, tá? Tá fazendo aqui a partir do 5. Mostrando aqui a partir do 5, tá? Porque o que aconteceu? A gente teve alguns furos que foram feitos, que tinham sido feitos apenas para fim de legalização do projeto, tá? Junto a bancos e tal. E aí, agora, a gente precisou fazer uma nova investigação, ou seja, a gente tinha feito uma investigação preliminar, que era mais para fins de legalização do projeto, e depois a gente pediu outra investigação, tá? Que foi essa segunda parte, que foi feita com esses furos aqui. E aí eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo sair aqui, um laudo real, super real de SPT, tá? Gente, mostrar para vocês como é que isso acontece, né? Quem aqui já viu um laudo SPT, hein? Ninguém nunca viu um laudo completo, assim, não só aquela parte gráfica que eu mostrei na aula passada, mas todo o relatório. Ok, gente, então vai ser legal para vocês aqui. Então, eu tenho essa parte inicial, que eles vão fazer algumas observações, tá? Ah, Augusto viu. Muito bem, Augusto. Então, me diga aí se está parecido com o que você viu, tá? Eu tenho essas informações aqui no início e tal, procedimento, como foi feito e tal, questão de execução. Informações adicionais, foram detectados vários formigueiros, isso é importante porque as formigas, elas vão, digamos assim, fazendo os seus caminhos e elas vão deixando o solo um pouco mexido, digamos assim, onde tem os formigueiros, então a gente tem que observar isso daí. O solo pode ter mais vazios por ter tantos formigueiros e tal, tá? Isso foi uma coisa que foi observado, para a gente ficar alerta. Gente, então aqui vai mostrar o perfil de sondagem de cada furo, tá? Então, eu tenho aqui esse furo SP05. Como é que eu sei onde ele tá? Vou lá naquela planta que eu coloquei nos slides para vocês, tá? Ah, tá, meu furo SP5 é ali, beleza. O que é que tem ali no meu projeto? É um lugar que tem muita carga, que tem pouca carga, eu já posso ir ficando de olho nisso, tá? E aqui eu vou ter, isso aqui vai variar, tá, gente, de empresa para empresa, essa questão do layout aqui, mas vocês vão conseguir verificar as informações necessárias, tá? Aqui são os golpes iniciais, ó, vocês estão vendo, quantos golpes finais, aqui a profundidade, né, esse gráfico é justamente à medida que o meu solo vai ficando mais profundo,
como é que fica o meu número de golpes, tá? O que acontece? Tem empresa que ela vai mostrar para você os golpes nos primeiros 15 centímetros, segundos 15 centímetros e terceiros 15 centímetros, tá? Ao invés de mostrar a soma dos golpes iniciais e finais. O que seriam os golpes iniciais? Os primeiros 30 centímetros, que foi aqueles 15 mais 15, né? Então, aqui, os 15 mais 15 centímetros, né? Quantos golpes eu obtive para que o amostrador descesse esses primeiros 30 centímetros. Pronto. E esse aqui, finais, é justamente quantos golpes eu precisei do meu segundo trecho, de 15 centímetros, e do meu terceiro trecho, de 15 centímetros, tá? Então, se eu tenho 45 centímetros divididos em 3 etapas, né? Esses iniciais são as duas primeiras etapas, e os finais são a segunda e a terceira etapa, tá? De gravação. Aqui a gente vê o nível d'água, ó, tem autor que vai botar o nível d'água desse lado, ok? Ou aqui perto do gráfico, ok, tá? Então, a gente vê aqui, ó, não foi encontrado nível d'água nessa data aqui, show de bola. É importante a data, por quê? Caso de chuvas que pode ocorrer? Isso, muito bem. Porque existe o período de chuvas, né? E a gente pode ser que encontre ou um lençol freático com uma altura maior, né? No caso de se ter já a cota do nível d'água, ou nesse caso aqui que não teve nada, mas ele já está dizendo porque não sabe o que acontece aí nas épocas de chuva. Que mais? A gente tem a classificação do material, tá? Ele coloca aqui os parâmetros do ensaio, né? Eu tenho a cota também aqui. O que acontece? Essa cota da boca do furo é justamente as cotas que a gente viu naquela planta, que eu coloquei aí nos slides para vocês, tá? São as cotas em planta. Isso aqui é a cota da boca do furo, tá? É diferente dessa profundidade aqui. Essa aqui é a profundidade até a qual eu realizei o ensaio, tá? Até onde a minha haste chegou. E aquela lá de cima, a cota, é a cota em planta, tá? Agora, o que acontece? Por que a gente pode confundir isso daqui, tá? Porque vai ter empresa que coloca aqui a profundidade de término daquela sondagem. Então, aí você pode confundir, tá? Mas eu percebi logo isso daqui, porque 48,47 e aqui 20, né? Se fosse essa daqui, teria 20 lá em cima, tá? Ó, e eles colocam observações também, ó. O que acontece? Fizeram um ensaio com um furo revestido. De 0 a 2 metros foi perfuração a seca. De 2 a 20 metros, o terreno estava em um nível de resistência que já não estava mais dando para cravar o amostrador padrão. Eles chegaram em um dos itens que a norma fala que é para você justamente entender que acabou a hora de você fazer o ensaio de SPT com amostrador padrão e com o trado, tá? E você fazer a parte da perfuração com circulação de água, tá? Eu falei isso daqui, que eles não estavam conseguindo colocar a amostra do padrão, eu quis dizer o trado. O trado não estava conseguindo chegar não estava mais conseguindo cavar. Então, vamos lá, chegou em 2 metros, o pessoal que estava executando essa sondagem aqui, eles não estavam mais conseguindo continuar a perfuração só com aquele trado. Então, aí eles vão precisar fazer essa perfuração com o trépano, tá? Que é um instrumento que ajuda a gente a perfurar os solos que estão já demonstrando a maior resistência. E de 6 a 7 metros ocorreu perda da lama de perfuração. Então, quando a gente está fazendo essa perfuração com circulação de água, então a água ela fica circulando, né? Ali, vai passando pelo furo, né? Sai pelo trépano, vai passando pelo furo, depois sobe. Eu mostrei uma foto para vocês na aula passada. Entra pelo trépano e sobe pelas paredes do furo e vai sair no recipiente lá fora. Depois vai ser puxada pela bomba, vai entrar de novo no
na nossa haste, vai sair lá embaixo, fica aí esse ciclo, tá? E aí, de 6 a 7 metros, houve uma perda dessa lama de perfuração. E aí, para vocês que viram as observações que tinham nesse lado do SPT, tá? Vocês são engenheiros e estão lendo isso aqui. O que é que vocês pensariam? Tendo lido as observações do que foi colocado ali no início, nas observações iniciais, tá? E coisas diferentes que foram encontradas nesse terreno, que valeram a pena ser explicadas para a pessoa que está lendo esse relatório. O que é que vocês pensariam? Por que será que ocorreu essa perda da lama de perfuração? Com base no que a empresa infiltrações no solo? Isso, mas por que aconteceu isso? Com base no que a empresa nos deu de informações iniciais, que a gente leu aqui, ó. Tem essas informações aqui, que é mais do ensaio, e tem essas informações aqui, ó. Por que será que teve uma hora lá, numa profundidade, em que houve perda dessa lama aí de perfuração? Essa lama foi para onde? Por que aconteceu isso? Formigueiro. Provavelmente, né, naquele local tinha formigueiro, o solo já estava bem mais poroso, né, com mais vazios, e aí a água conseguiu infiltrar mais rapidamente, sem voltar com aquela velocidade, sem voltar lá para cima com aquela velocidade que ela faria se não tivesse um formigueiro. Então, como tinha um formigueiro, provavelmente o solo estava muito poroso em alguma profundidade ali, a água desceu, quando ela foi subir, ela entrou aqui um pouquinho e continuou o resto subindo, tá? Então, essa é uma coisa bem interessante. Você sempre está atento a essas informações. Aqui vai ser só os outros furos, tá, gente? Então, cada furo você vai ter um gráfico e tudo. Alguma dúvida sobre isto? E aí, ó, isso daqui é uma coisa legal. O que que acontece, gente? Falei para vocês que a gente vai ter um projeto da disciplina, tá? E o que é que vai acontecer aqui? Na nossa disciplina, a gente vai pegar um furo SPT e o laudo daquele furo, tá? Só individualmente daquele furo, e a gente vai considerar como se todo o nosso solo tivesse aquele perfil, aquelas resistências, aqueles valores de golpes NSPT, tá? Mas, na prática, digamos assim, você também pode fazer o quê? Que aí ficaria muito complicado para vocês. Não é o objetivo aqui da minha disciplina, mas na prática, quando você estiver lá no seu escritório Mega Blaster, fazendo os seus projetos de fundações, vocês podem estabelecer áreas de influência para cada furo SPT. Então, digamos que essa é a distribuição dos pilares aqui da minha obra, tá? E eu tenho um furo SPT aqui, um aqui e um aqui. Então, eu vou tentar dividir o meu terreno mais ou menos em áreas iguais, que eu possa considerar que o solo é igual aqui. Então, nessa área aqui, eu vou considerar como se o meu solo todinho fosse igual ao que esse furo está dizendo. Nessa área aqui, eu vou considerar como se o meu solo fosse todinho igual ao que esse furo está dizendo. E nessa área aqui, eu vou considerar como se o meu solo fosse todinho igual a esse furo está dizendo, tá? Essa é uma opção. Outra opção é você fazer, que é o que eu estou simulando aqui na nossa aula, é você pegar o furo mais desfavorável, o furo que apresenta as menores resistências, tá? O furo mais complicado da sua obra. Então, digamos que o furo mais complicado da sua obra foi esse daqui. Então, você vai utilizar, vai dimensionar toda a sua fundação considerando esse furo aqui. Então, você está fazendo uma fundação, digamos assim, superdimensionada a favor da sua segurança, tá? Mas aí, o seu concorrente, o que é que ele vai fazer? O seu concorrente vai fazer isso daqui. E eu pergunto para você, qual vai ser a fundação mais barata? A sua fundação, a que você projetou, vai ser mais barata, ou a do seu concorrente? Qual vai custar mais para ser executada? Vai custar mais, é a mais correta. A que vai custar menos é a não. Não,
Entenda, eu disse para você que existem duas formas de você fazer isso. De você considerar a aplicabilidade ali dos dados de um furo, certo? Ou você divide o seu terreno em áreas de influência para cada furo, então esses pilares aqui vão ser, a fundação desses pilares vai ser dimensionada considerando os dados desse furo, desses pilares o desse furo e desses pilares o desse furo. É uma forma de fazer. Outra forma de fazer, que é o que eu estou simulando com vocês aqui, vou simular com vocês na disciplina, é se você tivesse recebido o laudo SPT de vários furos do terreno, aí você pega o pior laudo e você dimensiona toda a fundação considerando o pior laudo. Então, o que é que você faria? Você pegaria, digamos, esse aqui, que é o pior de todos, e você dimensiona todos os pilares como se o seu terreno todo tivesse os dados mostrados aqui nesse laudo SPT. Entendeu? Aí eu quero saber qual fundação provavelmente ficará mais barata. A que você superdimensionou a favor da segurança, utilizando os dados só desse furo, ou a fundação que você distribuiu em áreas de influência? Acredito que a de área de influência seja mais barata. Muito bem. Por que aqui a fundação, considerando essas áreas de influência, vai ficar mais barata? Porque você não está superdimensionando sua fundação, considerando que ela é toda, que esse solo aqui é todo tão ruim quanto esse solo aqui, tá? Então, é isso que você vai ter que dosar na sua prática. Vale a pena eu considerar o pior furo e fazer toda a minha fundação nele? Ou, poxa, esse terreno é muito grande. Não, eu tenho tantos furos aqui, eu tenho 10 furos de SPT. Não, acho que é melhor fazer essa questão de áreas de influência. Outra coisa que você pode fazer. Você tem muitos furos SPT num terreno. Você pode considerar, deixa eu voltar aqui. Você pode considerar, se quiser também, um furo que seja pior em determinada área. Então, você não quer fazer aqui 20 áreas de influência, vai complicar muito o seu projeto. Mas você vai pegar nessa área aqui, ó, qual é o pior furo SPT? Beleza, eu vou considerar que todo esse terreno aqui é tão ruim quanto esse aqui, que é o pior. Para essa área aqui, entende? Ou então, para essa área aqui, eu considero o pior desses 4, tá? Então, você também pode ir brincando dessa maneira, tá? Em vez de considerar um furo que seja o pior e para o terreno inteiro, tá? Professora, isso é para diminuir a quantidade de furos que eu vou fazer, É para diminuir a quantidade de trabalho que você vai ter quando você for dimensionar a sua fundação. Por quê? Se você considerar 20 áreas de influência, toda vez que você for calcular um conjunto de estacas ou de sapatas, você vai ter que fazer ele de forma diferente para cada conjunto de pilares, entendeu? Para os pilares que estão aqui, eu vou ter que utilizar os parâmetros desse laudo. Para os pilares que estão aqui, eu já vou considerar outro parâmetro. Para os pilares daqui, outro parâmetro. Para os de aqui, outro parâmetro. Para os de aqui, outro parâmetro. Então, você vai ter 20 formas de calcular a capacidade de carga do seu terreno e como vai ser a fundação daquele pilar. Entendeu? Vai ter que fazer isso de 20 formas diferentes. Entendi. E esse traço em azul da outra imagem, que é das áreas de influência, para eu chegar nesse traço, eu faço a partir dos pontos do SPT, né? Isso. O que é que eu fiz? Esses aqui cinzas são os pilares, né, da minha edificação. Eu já recebi isso do projetista estrutural, ele me deu isso daí. E eu coloco em cima dessa planta que tem os pilares, eu coloco onde ficaram os furos do SPT. E aí, como aqui tinham 3 furos, eu dividi aqui, coloquei aqui em 3 áreas de influência. Qual foi o critério aqui? Tentar colocar mais ou menos áreas iguais para cada furo, tá? Mais ou menos. Então, coloquei essa daqui para esse, essa para esse, essa para esse. Dividi o meu terreno mais ou menos em 3 áreas iguais, tá? Se esse furo, ele tivesse aqui... Critério, né? Oi? Foi meio que arbitrado, né, professora? Eu poderia ter colocado, sei lá, tipo 4 nesse outro da esquerda, né? Poderia ter pensado mais assim, você está falando, né? Essa linha vindo para cá.
Isso. Essa é a minha Isso, dúvida isso, poderia. sobre esse traço. Isso, o que acontece? Tem muita coisa na engenharia que é de feeling, sabe? Que é, assim, que não é obrigatório você fazer aquilo e nem é obrigatório você utilizar um método passo a passo X para fazer aquilo, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, nesse exemplo aqui, você vai, na prática, você vai observar como é que é esse furo, como é que é esse, como é que é esse. Você vai lá no terreno, você vai dar uma olhada, para você poder fazer essa divisão aqui, entendeu? Eu fui lá no terreno, vi que aqui, até aqui era uma cor, até aqui era outra cor, tá? Ou então, esse furo aqui está demonstrando maior fraqueza do meu terreno do que esse, tá? Por exemplo. Então, esse furo aqui, ele é mais desfavorável. Então, eu vou aproveitar e vou colocar esse pilar também aqui, a favor da minha segurança. Em vez de eu passar por aqui, eu vou superdimensionar, digamos assim, esse pilar também. Eu vou colocar ele para ser dimensionado com base no terreno mais ruim, digamos assim. Entendeu? Porque esse daqui tá pior que esse, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, é bem do feeling mesmo, isso daí. No nosso projeto aqui da nossa disciplina, eu vou dar, isso aqui acho que é o que a gente já viu, o relatório real de sondagem. No nosso projeto da disciplina, eu vou dar um laudo SPT para vocês, que vocês já devem ter visto aí na sala virtual, tá? E o que é que vocês vão fazer? Vão fazer duplinhas, tá? Vai ser em dupla esse projeto. E notícia boa, maravilhótima. Se a gente conseguir, se vocês forem super gente boa, participativos, e a gente conseguir desenvolver esse projetinho, que será de fundação superficial, nessas aulas, à medida que a gente vai avançando, se a gente for conseguindo, dependendo aí desse feedback de vocês, a gente não terá prova nessa primeira unidade. Será só esses projetinhos e o memorial de cálculo desses projetinhos, tá? Seria maravilhoso para vocês, em termos de aprendizado. Você está aplicando tudo que você está vendo na prática, tá? Então, a gente vai fazer primeiro esse projeto, que é em fundações superficiais. E, especificamente, eu vou pedir a vocês que façam em fundações por estaca, ou por sapata, tá? Que é uma coisa que vai ser muito utilizada na prática, vocês, mas vocês também podem, de repente, se quiserem, dependendo da análise da planta de carga, utilizar outro tipo de fundação superficial, se você quiser fazer com blocos, ou fazer radier. Em algum lugar, se você quiser botar um tubulão, que eu considero como superficial, no sentido de interação com o solo. Lá na frente a gente vai entender por que eu estou chamando tubulão de superficial, ou fundação direta, seria mais preciso. Então, vocês vão ser meus projetistas aí. O que é que vai acontecer? Eu dei uma planta de carga para vocês, o pessoal não estava conseguindo abrir, então eu vou abrir aqui no meu computador. Aliás, para não perder o tempo de vocês, a gente já atrasou um pouquinho, eu não vou abrir agora, não. O que é que vocês vão fazer? A planta que eu dei do AutoCAD para vocês, no WG, foi justamente o que vocês vão receber do projetista estrutural. Ele vai mostrar a locação dos pilares, onde vai ficar cada pilar, as dimensões de cada pilar e as cargas que estão chegando naqueles pilares, tá? Com base nisso, nos seus ensaios de investigação do subsolo, você vai projetar sua fundação. Essa planta que eu coloquei no AutoCAD, ela tem 35 pilares. Como eu sou uma professora, gente boa, eu vou dizer para vocês escolherem 10 pilares para projetar a fundação, a título de aprendizado. Obviamente, se você estiver na prática, você tem que projetar a fundação do prédio inteiro, tá? Como eu sei que eu vi aqui
Na pesquisa que eu fiz com vocês, tem muita gente que trabalha, pessoal, tem muita gente com pouco tempo. Então, você já vai ter sua dupla para lhe ajudar e vocês vão escolher 10 pilares, tá? Não quero ninguém escolhendo os mesmos pilares do que o outro grupo. Os mesmos 10. Tem 35 pilares, não é possível que os seus 10 pilares sejam exatamente os mesmos 10 de outra dupla, tá? Eu tô só ajeitando. O que acontece? Eu não tenho aqui quantos golpes eu precisei. Vocês estão vendo minha tela, né? Eu não tenho aqui quantos golpes eu precisei para cravar o amostrador nos primeiros 15, nos segundos 15 e nos terceiros 15 centímetros. O que é que vai fazer? O NSPT, o que a gente sempre chama, qual é o SPT desse solo? O NSPT é a soma dos golpes necessários para o amostrador penetrar os últimos 30 centímetros da série de 15, tá? Então, aqui ele bota que o SPT do solo é 11, que é a soma de 4 mais 7, tá? E aqui nesse gráfico, o preto são os golpes finais, que é 4 mais 7, nesse caso aqui, e o tracejado são os golpes iniciais, que no caso, 2 mais 4. Vocês perceberam isso? Nesse gráfico? Fala comigo! Percebi agora. Ah, tá. O que mais que vocês veem? Posso sim. A gente, eu e Danilo percebeu o nível da água muito 4 metros só, como se o solo tivesse muito encharcado. Aí ele notou que lá embaixo esse laudo foi feito em julho, numa época de chuva. Isso, Junho. muito bem, Júlio. Muito bem, Júlio. Eita, muito bem. Pegaram um detalhe legal aí. O que mais? Ó, a evolução Agora, do gráfico. Professora, eu tô como Daniel, eu tô com umas dúvidas nesse gráfico. Quando eu sei que ele como é que eu sei que ele é bom? Quando ele vai reto até uma certa altura, ou como é? Lembra que eu falei Ele na está aula fazendo passada? sem variação. Foi. Ele não tem na aula... variação até certa. Chega. Não tem variação? Como assim? Ah, você tá falando dessa parte aqui? Isso. O que acontece? Se esse gráfico aqui for muito retilíneo, você está considerando um solo que não existe. Não existe esse solo ideal com crescimento linear da sua resistência ao longo da profundidade. Se você viu um laudo, o que eu disse na aula passada, se você viu um laudo, eu acho que eu disse na aula passada, não diga isso, eu falei. Se você viu um laudo muito reto aqui, esse gráfico de penetração, estão lhe enganando. Tem alguma coisa errada, entendeu? Porque não existe essa condição ideal. O que acontece é que as camadas do nosso solo têm umas mais resistentes, umas menos resistentes. Então, é comum que esse laudo tenha, esse gráfico tenha esses altos e baixos aqui. Que é justamente, ó, essa parte preta, essa linha preta, são o NSPT de cada camada. Então, aqui foi 11, ó. Aqui 13, 10, 13, 10, 13. Entendeu? Então, o que a gente chama de NSPT do solo é a quantidade de golpes que foram utilizados para cravar os últimos 30 centímetros, tá? Então, é sempre essa última coluna aqui, é sempre... para o lado direito. Ele vai variando para o lado direito, como se ele fosse andando para o lado direito, de acordo com o SPTA 14. Ele vai para... Isso, boa pergunta que você fez. Ó, gente, nesse gráfico, esse eixo aqui é a profundidade, que está combinando com essa outra coluna aqui, ó, esse eixo aqui é a profundidade, e esse eixo aqui é como se fosse o eixo vertical do gráfico, que é a quantidade de golpes para penetrar essa camada. Então, aqui, ó, no eixo vertical, é a profundidade das camadas, à medida que as camadas vão se aprofundando, e aqui, nesse eixo aqui, é a quantidade de golpes que foram necessários para cravar o amostrador nessas camadas. Entendeu? Professora? Oi. No caso, por exemplo, na amostra 1, nos primeiros 15 centímetros foram necessários 2 golpes. Isso. Aí no segundo e no terceiro foram 4 e 7, né? Aí você soma os 2 últimos. Isso. Dá 11. E aí, no caso, ele colocou aqui 11, beleza, no gráfico.
Só que esse que está pontilhado, que no caso aqui está entre 5 e 6, eu acho que é 6. Esse aqui. O inicial, no caso, né? Pronto, é o que eu estava falando. Essa linha preta é a soma de 4 mais 7 e a linha tracejada é a soma de 2 mais 4. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da empresa, ela representa de uma maneira diferente? Então, essa empresa aqui, ela representou os golpes em cada 15 centímetros. E aí, ela fez a soma e colocou aqui no gráfico a soma dos iniciais, que é 2 mais 4, e a soma dos finais, que é 11, que é 4 mais 7, né? Botou aqui. Já nessa outra empresa, por exemplo, estou compartilhando com você a tela. Ela não fez assim. Ela resolveu representar como? Só os golpes iniciais e os finais. O que é 6 aqui? 6 é os golpes dos primeiros 15 centímetros mais os golpes dos segundos 15 centímetros, tá? E esse 7, que é os finais, os golpes finais, é os golpes da segunda parte dos 15 centímetros mais os golpes da terceira parte, entendeu? Então, tem essas duas maneiras aí de representar. Essa empresa, por exemplo, ó, ela colocou aqui só os golpes finais, quis representar só o gráfico com os golpes finais. Já essa daqui representou os iniciais e os finais, tá? Então, essas diferençazinhas pequenas podem variar de empresa para empresa, que você contrate. Professora, eu tenho uma dúvida. Mas no final acaba mostrando a mesma coisa, né? Isso, exatamente. O que é obrigatório, eles continuam mostrando, que é a variação dessas resistências com a profundidade com relação aos golpes para as duas últimas camadas, né? O que é obrigatório é essa linha preta aqui, tá? E você saber pelo menos a quantidade de golpe inicial e final. Você não precisa discriminar assim, mas pelo menos você tem que botar o 2 mais 4 e o 4 mais 7, pelo menos isso, que é o que tem na outra sondagem. Professor, e lá em cima que tem o diâmetro externo e o diâmetro interno, que ele coloca, esse diâmetro é com relação ao trado, que chama, né? Sim, aqui ele está querendo falar do amostrador. Então, o amostrador padrão que já tem na norma, que você tem que utilizar esse amostrador. Tá? Professor, e o amostrador e o trado? O trado é o que vai meio que, digamos, cavar, né? Entrar no solo. Isso. E o amostrador é o peso? Você foi cavando com o trado, aqui, ó. Você foi cavando com o trado e chegou até essa profundidade de 1 metro, tá? Por que não conta quantos golpes? Aqui tá errado, viu, gente? Já vou mostrar para vocês. Eu vou editar isso aqui. Vou trocar o arquivo de vocês, que não é 0,11. Aqui é 1 metro, tá? 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro metro, o que é que você fez? Você não fez a percussão. Você só escavou ali com o trado até 1 metro de profundidade. Quando chegou exatamente em 1 metro de profundidade, você tirou o trado e colocou o amostrador padrão. E foi percutindo, né, o amostrador contra o solo com uma série de golpes, que é golpes com um peso de 65 quilos e uma queda de 75 centímetros. Então, você foi fazendo aquilo. Então, você fez de 1 metro até 1,45. Chegou em 1,45, você tem que cavar até 2. Então, você tira o amostrador, quando chega em 1,45 m, e coloca o trado. Aí, você cava até chegar em exatamente 2 metros. Chegou em 2 metros, tira o trado, bota o amostrador. Aí vai, percute, chegou em 2,45, tira o amostrador, volta com o trado, cava até 3 metros. Então, vai ficando sempre fazendo essa troca, entendeu? Até mostrei uma figura nos slides da aula passada. Gente, então, isso que eu queria de vocês, que era dar uma olhada legal, ver essa questão do tipo de solo, qual tipo de solo que vocês vão fazer, vocês vão lidar no trabalho de vocês, tem areia média, areia siltosa, consistência média da areia. Professora. Oi. Naquele seu slide diz que muda de acordo com o tipo de solo que você está vendo. Aí, no caso, você faz uma média das médias de tensões do SPT para cada camada dessa, por exemplo? Uma média está chegando em 4 e uma média de baixo depois, porque muda o tipo de solo? Esse cara, muito bem, você já está pensando lá na frente. O que é que você vai fazer para você poder considerar
Qual SPT que eu vou considerar? Você vai considerar a área que vai ser solicitada pela sua fundação. Então, depende de onde sua fundação vai se apoiar, entendeu? Se você tiver uma sapata, isso a gente vai comentar. Se você tiver uma sapata que ela se apoia aqui em digamos, 2 metros de profundidade, você vai pegar a média dos SPTs que estão abrangidos dentro do bulbo de tensões da sapata. Ou você pode considerar também o que a gente chama de zona de plastificação. Então, como é que a gente sabe? Que foi o que eu botei aqui, ó. Se você for considerar o bulbo de tensões, e você está projetando uma sapata circular, então, digamos que você admitiu ali que no seu pré-dimensionamento que a sua sapata ela tinha base de 1 metro. Ou diâmetro de 1 metro, né? E aí, o que é que você vai fazer? A profundidade do bulbo de tensões vai ser 2 vezes 1, que é 2 metros. Todo o solo que vai estar dentro do bulbo de tensões vai ser aquele solo em que a carga que está vindo lá de cima vai chegar de forma mais importante, tá? É aquele solo dentro do bulbo de tensões. Então, até 10, o bulbo de tensões, ele é envolvido pelo quê? Que a gente viu em mecânica dos solos? Pelas localidades ali no meu solo, que vão receber apenas 10% do valor da carga que chegou. Então, eu pego todo mundo que recebeu desde 10% da carga que chegou até 100% da carga que chegou. Se eu tenho um local lá no meu solo que é tão profundo que menos de 10% da minha carga que eu apliquei lá em cima vai chegar naquele ponto de solo, então a gente pode desprezar, entendeu? Esse é o conceito de bulbo de tensões. Então, voltando àquilo que eu falei, a minha sapata, com um diâmetro de 1 metro, está assentada aqui nessa profundidade de menos 2 metros. Então, o que é que eu vou fazer? Meu bulbo de tensões vai chegar até 2 metros de profundidade da base da minha sapata. Então, meu bulbo de tensões vai chegar até aqui e mais aqui. Minha sapata está aqui a 2 metros, e 2 metros para baixo vai ser até onde chega o bulbo de tensões da minha sapata. Então, eu vou fazer, ó, a média de 13 e 10, entendeu? Para eu saber qual é o SPT do solo que vai estar sendo solicitado embaixo daquela minha sapata. Entendeu? Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim, dá para ver. Sim, perfeito. Então, tá aqui minha sapata. Aqui tá meu solo. Daqui para cá, tem 2 metros. Minha sapata tá? Nesses 2 metros. Então, o meu bulbo de tensões, ele vai chegar mais para cá. Ver se eu consigo. Tá? Quando a gente faz assim, a gente tem mais clareza, certo? A 1 metro de profundidade. Se a sapata está assentada a 1 metro de profundidade, o bulbo dela aqui, ó, vem para 2 metros aqui, entendeu? Então, realmente, aquilo que você falou é verdade. O que é que acontece? Com minha sapata apoiada em 2 metros de profundidade, o solo que vai ser solicitado por essa carga que está sendo aplicada aqui é o solo a partir de 2, eu desço mais 2.